Alô? Tá funcionando? Tá? Nem sei se precisa, porque... Mas é sempre mais fácil, né? Principalmente para quem está gravando, facilita, não é? Bom, eu em nome do PAGU, como coordenadora do PAGU, eu quero dizer que é uma honra para nós sediar um evento da importância desse que está aqui ocorrendo, principalmente um evento que trata de uma questão tão importante e um evento que está conseguindo uma coisa que eu diria que é de certa forma rara, que é unir acadêmicos, profissionais de diferentes áreas, militantes, membros de organizações não governamentais, nacionais, internacionais e, ao mesmo tempo, pessoas de diferentes instâncias do governo. Então, é um prazer muito grande estar aqui e ter a possibilidade de um evento desse porte, que eu espero que seja um momento, é a nossa primeira parceria com a OIT, e que eu espero que seja uma parceria que continue tão frutífera como está sendo. Esse tema é um tema que o PAGU vem se dedicando há alguns anos, sobretudo através do trabalho de pesquisa e de coordenação de pesquisas da Adriana Piscitelli, e é uma questão que eu reputo como uma das mais interessantes, não é? Porque num mundo onde as distâncias são estreitadas de uma forma cada vez mais inusitada, a comunicação ela é facilitada de N formas, e ao mesmo tempo é um mundo em que novas fronteiras são criadas, fronteiras entre quem é cidadão e quem não é, quem é nativo e quem é estrangeiro, quem é portador de direitos e quem é excluído desses mesmos direitos. Num mundo onde a concentração da renda assume formas cada vez mais concentradas e mais discriminatórias, a questão passa a ser quais são os limites entre o que é exploração e o que é libertação. Quais são os limites entre o trabalho escravo e o trabalho voluntário? Quer dizer, são questões que voltam à tona, um corpo conceitual que se tinha com muita clareza, ele volta à tona cada vez, nos desafiando a compreender esse mundo, que é um mundo tão, ao mesmo tempo, velho, antigo, as mesmas questões, mas que voltam com uma conotação nova. E então essas são questões que são questões centrais do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista conceitual, mas são questões também que são muito importantes do ponto de vista metodológico e das técnicas de pesquisa, porque como é que você realiza pesquisas sobre temas que envolvem a criminalidade, que envolvem o delito, então exige uma inovação e, sem dúvida, é uma temática de relevância social e política central e que hoje está presente, né, talvez com algum atraso, mas hoje já está presente na agenda política brasileira. Então eu acho que é um momento muito importante de fazer essas discussões e eu espero que nós tenhamos hoje um dia muito produtivo nesses debates, não é? Quero lembrar que os textos aqui apresentados vão ser divulgados principalmente através de uma publicação dos cadernos do PAGU, que vai contemplar os trabalhos aqui apresentados. Nós teremos hoje 4 sessões. Essa sessão da manhã, ela vai, em princípio, conforme está marcado no nosso programa, ela iria até 10h20, quando teremos um pequeno intervalo, e nós vamos ter 2 palestrantes, a Adriana Piscitelli, que do nosso Núcleo de Estudos de Gênero, PAGU, aqui da Unicamp, por todos conhecida, e Márcia Vasconcelos, que é oficial do projeto de combate ao tráfico
de pessoas do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. E a debatedora dessas duas palestras vai ser a Ângela Araújo, que é uma das pesquisadoras mais conceituadas na área de gênero e trabalho, e que então fará o debate das colocações que serão feitas tanto pela Adriana como pela Márcia. Então, vamos dar início à nossa sessão e eu vou passar então a palavra para a Adriana. Bom dia a todos. Eu vou iniciar dizendo que é um imenso prazer recebê-los hoje aqui na Unicamp. Eu acho que vai ser muito produtivo discutir com colegas que se ocupam deste tema através da realização de pesquisas, da formulação de políticas públicas e também da atenção às vítimas. E além disso, é muito bom receber em casa pessoas com as quais participamos de vários desafios já ao longo do tempo. E para mencionar só algumas de fora, aqui a doutora Ela e a Marina, que foi quem me chamou para o tema do tráfico, que se cruzava com minhas pesquisas, mas não era meu interesse central, quando coordenou as ações sobre tráfico de pessoas da Secretaria Nacional da Justiça. E eu também gostaria de destacar que este seminário foi pensado a partir das ideias e do estímulo de Márcia Vasconcelos na última POX em 2007, e claro que trabalhamos conjuntamente, mas a realização teria sido impossível sem o apoio da OIT, sem os esforços da Márcia e também da Fernanda, que está ali atrás. Bom, passando agora à minha apresentação, o que eu vou tentar fazer aqui é explorar as possíveis contribuições para a produção de conhecimento sobre tráfico internacional de pessoas de uma abordagem que combine dois aspectos. Um deles é levar em conta as novas formulações sobre gênero. E o outro é considerar a exploração, que é um dos aspectos que caracteriza o tráfico, em uma ótica que pensa as atividades desempenhadas nessa situação como trabalho, independentemente do setor de atividade envolvido. E eu vou falar sobre esses dois aspectos e finalizar com alguns comentários sobre como olhar numa ótica como essa possibilitaria repensar o universo de brasileiros e brasileiras envolvidos no tráfico internacional de pessoas. Bom, primeiro as novas formulações sobre gênero. Falar em gênero no tráfico de pessoas pode parecer até redundante e por razões que são compreensíveis quando se olha para a história das disposições legais internacionais sobre o tema e também a maneira como o conceito de gênero ainda é utilizado. Historicamente, essas formulações internacionais têm estado associadas à prostituição, protagonizada por mulheres e por crianças. E se pensamos, por exemplo, na Convenção das Nações Unidas para a Repressão do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição Alheia, de 1949, e também o que chamamos sinteticamente de Protocolo de Palermo, de 2000, podemos ver que eles tratam do tráfico de pessoas. E, no entanto, acabam as duas dando destaque a mulheres e a crianças. E, além disso, o gênero continua sendo reduzido à mulher. Os estudos que utilizam a categoria gênero não limitam suas análises a mulheres. Contudo, esse conceito de gênero ele foi desenvolvido, orientado pela inquietação feminista sobre a opressão das mulheres, e essas preocupações, em comum com os estudos sobre as mulheres e o fato de compartilhar alguns pressupostos, explicam um pouco essa fusão, essa confusão entre gênero e mulher. Agora, quando olhamos para a história do pensamento feminista, vemos que, de fato, gênero não se confunde com mulher, mas há algo mais, e que não há um único conceito de gênero. Por quê? Porque esse conceito foi sendo repensado e reelaborado a partir de diferentes perspectivas teóricas. É claro que as formulações de gênero estão marcadas por uma preocupação política. E essa preocupação é considerar as operações de poder
que situam homens e mulheres em posições desiguais, mas as maneiras de entender como opera o poder variam. Se se trata de leituras que pensam o poder como centralizado ou como pulverizado. E também há abordagens que incorporam o conceito de patriarcado, pensado como um sistema de dominação masculina que atravessa épocas históricas e que atravessa culturas, e há abordagens que rejeitam a utilização desse conceito. E quando analisam as forças sociais que situam as pessoas em posições desiguais, algumas abordagens continuam concedendo centralidade a gênero, outras a relação entre gênero e classe, outras a relação entre gênero e sexualidade, outras a relação entre gênero e raça, e finalmente outras chamam a atenção para a importância de considerar simultaneamente todo o leque de diferenciações que participam nas distribuições diferenciadas de poder que situam as pessoas em posições desiguais. Gênero, raça, sexualidade, classe, idade, nacionalidade, etc, etc. E essas últimas fazem particular sentido quando pensamos os processos migratórios globais, no marco dos quais tem lugar o tráfico internacional de pessoas, porque certamente há uma certa divisão sexual do trabalho migrante, mas a racialização e a inferiorização de migrantes de regiões pobres do mundo afeta, embora de maneira diferenciada, a todas as categorias de pessoas e não apenas as mulheres. E, finalmente, algumas abordagens pensam a categoria gênero como relacional, porque põe em relação homens e mulheres. Outras como relacional, porque põe em relação noções como as de masculinidade e feminilidade. Agora, essa intensa reativação do debate sobre o tráfico, que tem lugar a partir da década de 1990, tem lugar num cenário no qual há novas formulações de gênero no marco de reivindicações de movimentos vinculados à sexualidade, incluindo transgêneros e incluindo intersex. Uma das leituras mais radicais, que além de dialogar com o pensamento feminista, dialoga com esses movimentos, é a da filósofa Judith Butler. E ela vai afirmar que o par binário masculino e feminino não esgota o significado do gênero. A existência das pessoas transgênero e transexuais sugeriria que o gênero se desloca além desse par. E segundo ela, um par de décadas atrás, ao falar em discriminação de gênero, se assumia tacitamente que estava se falando em mulheres. Mas hoje, a discriminação das mulheres continua existindo. E, no entanto, a discriminação de gênero atinge também, embora de maneira diferenciada, a pessoas como as transgêneros, sujeitas à violência devido à sua identidade de gênero. Bom, essa discussão é relevante para o debate sobre o tráfico internacional de pessoas. Por quê? Porque contribui para pensar nos matizes diferenciados que marcam a inserção, que marcam as dinâmicas de inserção no tráfico e também as experiências de homens, de mulheres e de pessoas como as transgêneros que extrapolam essas classificações. Agora, passando ao segundo aspecto sobre o qual eu quero falar, que é a relevância de considerar a exploração em uma ótica que pense qualquer atividade desempenhada como trabalho. E para pensar por que isto é importante, é necessário levar em conta alguns aspectos que diferenciam a conceitualização de tráfico do Protocolo de Palermo de disposições internacionais anteriores. Também certas ambiguidades que estão presentes na formulação do Protocolo de Palermo e os impasses a que alguns aspectos desse protocolo conduzem. Me interessa destacar duas diferenças do Protocolo de Palermo em relação a formulações anteriores. Uma é que no protocolo o tráfico envolvendo pessoas adultas está caracterizado por coerção, fraude ou abuso de situação de vulnerabilidade, que estão presentes em alguma ou em todas as fases do processo de recrutamento, de deslocamento e de recepção. A outra diferença é que o tráfico tem como finalidade a exploração, mas já não se trata apenas de exploração sexual, porque abarca o trabalho, os serviços forçados, escravatura ou práticas similares a ela,
ou servidão em qualquer atividade, e além disso, a remoção de órgãos. E essas diferenças são muito importantes, mas na prática, a produção de conhecimento sobre tráfico internacional de pessoas, ela se vê afetada pelo fato de que alguns termos presentes no protocolo são pouco claros, e isso propicia interpretações diversificadas e às vezes conflitantes. É um cenário que está marcado, claro, por tensões entre interesses vinculados à migração, ao combate à prostituição, aos direitos humanos e a políticas de promoção social. E um dos termos mais discutidos é a exploração da prostituição, do trem ou outras formas de exploração sexual. E por quê? Porque a noção de exploração parece assumir contornos mais nítidos quando se trata de atividades fora da prostituição. Nesses casos, é associada a ideia de trabalho forçado, a ideia de servidão, de escravidão. Mas quando se trata de exploração sexual envolvendo pessoas adultas, não há acordos sobre o significado dessa noção. E não há acordos porque há linhas abolicionistas que consideram a exploração sexual qualquer modalidade de prostituição, mesmo em contratos consensuais e mesmo envolvendo pessoas que trabalham de maneira autônoma. E, ao contrário, as abordagens que apoiam organizações de trabalhadoras do sexo não consideram a prostituição como sinônimo de exploração. A exploração seria uma possibilidade que é aberta pelas características do mercado de trabalho e que se intensifica no âmbito do capitalismo globalizado. E outra das expressões discutidas é o abuso de uma posição de vulnerabilidade, que é uma questão que adquire particular importância quando se trata de pessoas, particularmente de mulheres de regiões pobres do mundo, porque as percepções sobre quem está nessa situação são traçadas estabelecendo contraposições, nas quais as mulheres das regiões ricas são concebidas como tendo controle sobre seus rendimentos, corpo e sexualidade como emancipadas e independentes. E as outras são, quase de maneira axiomática, vistas como pobres, como ignorantes, como pessoas que precisam de conselhos e de ajuda. E se a gente for pensar, isto se recria de alguma maneira, não apenas no plano internacional, mas também no Brasil, entre as diferentes regiões. E, finalmente, há aspectos do protocolo que conduzem a impasses, a outros impasses no que se refere à produção de conhecimento, porque o protocolo deixa nas mãos dos Estados-parte adotar as medidas legislativas relativas à criminalização dos traficantes, à assistência às vítimas e à prevenção do tráfico. E no que se refere às definições legais, em alguns países, elas são mais coincidentes com a conceitualização do Protocolo de Palermo que em outros. No Brasil, a definição do tráfico de pessoas do Código Penal, ela não é exatamente coincidente com o protocolo. Isso foi mostrado muito bem por um belo texto que a doutora Ela apresentou um par de anos atrás no seminário de Cascais, porque no Código o tráfico é vinculado à promoção ou facilitação de deslocamentos exclusivamente para exercer a prostituição e porque se considera que há tráfico mesmo com o consentimento válido da vítima. Agora, nós estamos acostumados a pensar em tráfico de pessoas como algo que remete à ideia da atividade forçada e de engano. E uma série de campanhas promovidas por organizações não governamentais e às vezes também a partir do Estado contribuem para isso. Mas quando nos encontramos com documentos relativos ao tráfico de pessoas produzidos no Brasil, por exemplo, investigações policiais, percebemos que eles não necessariamente remetem às noções de tráfico que estão presentes no protocolo. E dou como exemplo o dossiê de casos emblemáticos do tráfico de pessoas elaborado pelo Escritório de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos de São Paulo. Ele é muito interessante porque apresenta 12 casos em processo de investigação. Agora, ele inclui casos que são definidos como tráfico de acordo com o Protocolo de Palermo, outros que seriam definidos como tráfico pelo Código Penal, mas não necessariamente pelo Protocolo de Palermo, e ainda outros casos que se referem a delitos, mas que não necessariamente
seriam enquadrados nem no Protocolo de Palermo, nem no Código Penal. O que estou querendo dizer com isso aqui é que quando realizamos pesquisas informadas por noções presentes no Protocolo de Palermo, não podemos simplesmente adicionar, somar casos de tráfico presentes em documentos ou noticiados pela mídia. Ao contrário, é necessário examinar com cuidado as noções presentes nesses documentos. Bom, mas para pensar mais um pouco sobre como esse conjunto de questões interfere com a produção de conhecimento sobre o tema, eu vou me remeter rapidamente a pesquisas que fiz sobre a inserção de brasileiras na indústria do sexo na Espanha e também a experiência de ter participado em pesquisas que foram realizadas pela Secretaria Nacional de Justiça, com uma série de parcerias, entre elas com a IT, procurando indícios de tráfico de pessoas no universo de pessoas deportadas e não admitidas que retornavam ao Brasil através do aeroporto de Guarulhos. Foram pesquisas que tiveram resultados muito interessantes. Aqui temos presentes várias pessoas que participaram ativamente, incluindo um dos pesquisadores, o Diego, e foram interessantes mostrando, muito além das questões de tráfico com clareza, já em 2005, a terrível rejeição às brasileiras e suas detenções em péssimas condições em aeroportos europeus. Elas foram publicadas, elas estão disponíveis online, mas o que eu queria comentar era um pouco a história da realização dessas pesquisas, que ela remete a nosso processo de construção de conhecimento sobre o tema. E ao longo dessa história nos deparamos com dilemas. A primeira pesquisa esteve centrada em mulheres e em trans, e o foco era exclusivamente no tráfico para exploração sexual. E olhando para trás, é possível perceber que, de alguma maneira, esse foco acabava reafirmando que essas categorias de pessoas estão predominantemente expostas ao tráfico na prostituição. E deixamos passar a oportunidade de explorar o tráfico em outro tipo de atividades. Por exemplo, só por acaso o Diário de Campo de um pesquisador registra um caso de exploração e violência de uma mulher de Goiás no serviço doméstico, mas a gente não estava olhando para isso. A reflexão sobre a primeira pesquisa fez com que, na segunda, incluíssemos homens, mulheres e trans que trabalharam em qualquer atividade no exterior. E olhadas em conjunto, elas levantam questões importantes, como, por exemplo, a relevância incrível da definição de tráfico utilizada e a importância de delimitar a exploração. Por quê? Na primeira pesquisa trabalhamos, além do material quantitativo, com material qualitativo relativo a 15 pessoas que declararam ter trabalhado na indústria do sexo. Se a gente olhava para essas 15 pessoas a partir do Código Penal, todas elas poderiam ter sido consideradas traficadas na medida em que houve facilitação para que elas trabalhassem na prostituição no exterior. Se a gente olhava para o mesmo universo a partir do Protocolo de Palermo, o quadro se alterava. E mesmo dentro dessa alteração de quadro, tínhamos dúvidas imensas. Tínhamos 5 pessoas, entre as quais 2 trans, que haviam declarado ter sido forçadas, coagidas, submetidas à violência. As 5 tinham viajado ou endividadas ou adquirido dívidas no exterior por compra do ponto. Podíamos pensar que elas tinham trabalhado em condições de trabalho forçado para pagar as dívidas. Mas tínhamos um universo de 10 marcado pela ambiguidade. Elas tinham deixado parte do que elas ganharam em clubes como percentuais ou pagando diárias para passar a noite. Elas tinham trabalhado como atrizes pornô. E aí não ficava claro se podíamos pensar, sem coerção, sem dívidas, que se tratava de casos de exploração ou de outro tipo de exploração sexual. Agora, se pensássemos na exploração na indústria do sexo, com os critérios que aplicaríamos a outros setores de atividade, a exploração nos remeteria a casos de trabalho forçado. E aqui me remito às experiências de pesquisa que eu tive na Espanha, onde todas as minhas entrevistadas teriam sido consideradas traficadas de acordo com o Código Penal, mas elas tinham uma percepção muito precisa do tráfico, que diferia do Código e que diferia também das leituras abolicionistas do Protocolo de Palermo. E a percepção delas remetia invariavelmente à ideia de trabalho forçado e à servidão por dívidas.
Bem, na segunda pesquisa no aeroporto, ao alargar o universo de pesquisa incluindo homens, surgiram questões adicionais. Vários desses homens tinham sido migrantes irregulares introduzidos por coiotes nos Estados Unidos e pagando dívidas elevadas. Portanto, estavam vinculados ao tráfico de migrantes, ao smuggling e não ao tráfico de pessoas. E nos relatos sobre as condições de trabalho, os pagamentos e tal, que era tudo muito grave, víamos que eles recebiam pagamentos baixos, às vezes se combinava com a exigência de jornadas de trabalho extenuantes, de 12 até 16 horas por dia, praticamente sem descanso, e em alguns casos, tudo isso se combinava com condições de trabalho nocivas para a saúde. O caso mais grave é o de um homem que trabalhou na indústria da construção, nas mãos de um brasileiro, sem proteção adequada, o cimento corrosivo, trabalhou com tênis, acabou com a pele dele no primeiro dia de trabalho, tirou as meias, a pele saiu junta, ficou sangrando, telefonou para avisar que não poderia trabalhar no dia seguinte, e no meio da tarde o empregador telefonou e disse: mas você não vai vir amanhã, dizendo que ele perderia o emprego, e este homem trabalhou vários dias a fio, sangrando e deixando as meias vermelhas cada vez que ele tirava no final do dia. Bom, e aqui a comparação com os relatos das pessoas que trabalharam na indústria do sexo é interessante, porque nas histórias das pessoas que, em uma leitura afinada com o protocolo de Palermo, apresentaram indícios de tráfico, elas remetiam a controle, falta de liberdade, ameaças para obter lucros a partir do trabalho. Mas as outras, elas trabalharam sem coação, sem engano, muitas vezes falavam de jornadas de trabalho inferiores a 8 horas, com muitos bons rendimentos. Agora, essa noção pouco clara de exploração sexual faz com que elas possam ser consideradas vítimas de exploração. Gita, eu já vou concluindo. E o que eu queria dizer é que eu acho que olhar para o tráfico internacional de pessoas nessa perspectiva, ela pode oferecer um quadro diferente do universo de brasileiras e brasileiros envolvidos nesse tráfico, porque pode contribuir para tirar o peso absoluto concedido às mulheres inseridas na indústria do sexo no exterior como vítimas do tráfico. Isso não quer dizer que não há vítimas de tráfico entre as que trabalham na prostituição. Quer dizer que poderíamos redimensionar a problemática em uma direção que também se aproxima à percepção das pessoas envolvidas nessa situação. E, além disso, que nos leve a prestar atenção ao tráfico que envolve mulheres para trabalhar em qualquer outra atividade. Bom, e também nos levaria a prestar atenção para a situação das trans, para os graus diferenciais de violência que envolvem a inserção delas no tráfico e, finalmente, para ver que o universo masculino de migrantes também está submetido a condições de coerção e de exploração e que pessoas que se envolveram no tráfico de migrantes e, portanto, não seriam consideradas vítimas, podem tornar-se depois vítimas em situações de trabalho forçado. Gita já me disse que encerrou meu tempo e eu vou encerrar deixando a palavra a Márcia, que vai nos oferecer mais elementos para pensar no conteúdo do trabalho forçado e nas possibilidades que esse conceito abre para pensar no tráfico de pessoas em qualquer setor de atividade. Obrigada. Oi. Tá. Gente, muito bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo e fazer um agradecimento especial à Adriana e à professora Yara, ao Núcleo Pagu, por terem acolhido esse nosso desafio, essa nossa proposta de realizar essa discussão e publicar os textos nos cadernos Pagu. A gente fica muito feliz de estar aqui e eu acredito que nós vamos ter um dia muito produtivo de discussões. Então, para começar, eu vou apresentar aqui para vocês algumas reflexões sobre as interfaces que são possíveis de serem pensadas entre
a definição que existe hoje sobre trabalho forçado e as questões de gênero. E isso é como uma contribuição para a gente olhar para a questão do tráfico de pessoas com novos enfoques, aprimorando essa percepção, fazendo algumas clivagens com relação ao fenômeno, à questão do tráfico de pessoas. Então, nesse contexto, é importante a gente partir de uma noção de que existe hoje uma crise mundial nos aspectos relacionados ao emprego. Nós temos alguns indicadores que demonstram uma alta de desemprego, toda uma questão de precarização do trabalho, que apesar dos índices de crescimento, do reaquecimento da economia na América Latina, esses índices ainda não foram suficientemente revertidos. Então, essa situação, a gente pode dizer que ela contribui para uma fragilização da observância do respeito aos direitos fundamentais de trabalhadores e trabalhadoras. E essa fragilização, ela pode se concretizar na forma da continuidade de certos padrões de exploração do trabalho ou ainda no surgimento de novas formas de exploração. E um desafio que se coloca hoje um desafio que se coloca para governos, para a sociedade civil e para organismos internacionais, é justamente a perpetuação de diferentes modalidades de trabalho forçado, que a gente observa em diferentes realidades econômicas. A questão da escravidão, das formas análogas à escravidão e ao trabalho forçado, associadas ao tráfico de pessoas, são questões que vêm sendo discutidas na legislação internacional desde o século XIX. Em 1930, a Organização Internacional do Trabalho, ela elabora e consegue um número suficiente de ratificações para a entrada em vigor da Convenção número 29, que é uma convenção sobre trabalho forçado, que apresenta uma definição desse fenômeno. Então, o que é o trabalho forçado? O trabalho forçado citando, abrindo aspas, todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de sanção e para o qual ela não tiver se oferecido espontaneamente. Fecha aspas. Essa é a definição presente na Convenção 29 da OIT. O tema do trabalho forçado, ele aparece novamente em 1950, numa nova convenção da OIT, a Convenção de número 105, que diz o seguinte, abrindo aspas, que o trabalho forçado jamais pode ser usado para fins de desenvolvimento econômico ou como instrumento de educação política, de discriminação, disciplinamento através do trabalho ou como punição por participar de greves. Bom, esses conceitos, eles foram bastante discutidos ao longo do restante do século XX e no início do século XXI, e no seu confronto com a realidade, ele apresenta as suas características multifacetadas. Então, é importante a gente lembrar que essas convenções, elas apresentam um número alto de ratificações. A Convenção 29, ela tem 173 ratificações, é ratificada por 173 países, e a Convenção 105 por 169 países, o que significa uma ratificação quase universal por parte dos países membros da OIT, dos 180 países membros da OIT. Então, isso nos fornece o entendimento de que existe na esfera pública internacional um certo consenso de que o trabalho forçado ele é uma grave violação dos direitos humanos e que a sua eliminação ela tem um caráter de princípio, é um princípio assumido pelos Estados. Bom, quais são as interpretações hoje existentes com relação a essa definição de trabalho forçado? O primeiro elemento que é colocado, que é importante de ser destacado, é que o trabalho forçado ele não se equipara a baixos salários ou más condições de trabalho. Ele é uma grave violação de direitos que se manifesta fundamentalmente pela restrição da liberdade do trabalhador ou da trabalhadora. Então, nós estamos falando de restrição de liberdade, quando nós falamos em trabalho forçado. Ele possui dois aspectos centrais. É um trabalho ou serviço imposto sob ameaça de punição e ele é executado involuntariamente.
Esses são os dois principais aspectos dessa definição. A ameaça de punição pode assumir múltiplas e diferentes formas. Ela pode assumir formas extremamente graves de violência, confinamento, chegando até a ameaça de morte, e pode adquirir também formas mais sutis, como, por exemplo, a perda de direitos e privilégios. E também é salientado que a questão do consentimento, ela deve ser, do consentimento do trabalhador ou da trabalhadora, ele deve ser problematizada. Por quê? Porque as situações de trabalho forçado, elas podem se iniciar com o livre engajamento do trabalhador ou trabalhadora, a perda de liberdade acontecendo apenas posteriormente, por meio da coerção, de coerções legais, físicas ou psicológicas, que impedem o rompimento da relação de trabalho. Então, se estabelece uma relação de trabalho com o livre engajamento do trabalhador, mas essa relação de trabalho se revela posteriormente como uma relação caracterizada como sendo de trabalho forçado. E há o impedimento de rompimento dessa relação. Um dado importante também é que trabalho forçado, ele não é definido pela natureza da atividade, nem mesmo pela legalidade ou ilegalidade dessa atividade. Então, o foco principal aqui o elemento definidor é a natureza da relação que se estabelece entre um trabalhador ou uma trabalhadora e esse suposto empregador ou empregadora. Os documentos oficiais que discutem a definição de trabalho forçado, eles incluem a prostituição forçada e a exploração sexual como modalidades de trabalho forçado. E existe atualmente uma tipologia que define três tipos de três classificações para a questão do trabalho forçado, especificando tipos específicos de exploração do trabalho. A primeira delas é o trabalho forçado imposto pelo Estado, que nós não vamos discutir aqui hoje. Nós vamos nos focar na discussão do trabalho forçado imposto por agentes privados. Então, nós temos, de um lado, o trabalho forçado imposto pelo Estado, um segundo tipo, que é trabalho forçado imposto por agentes privados para exploração sexual comercial. Então, nesse tipo, são incluídas situações em que mulheres e homens ingressam involuntariamente na prostituição ou em outras formas de atividades sexuais comerciais, ou que ingressam voluntariamente e não podem deixá-la. Aqui são incluídas também todas as situações de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. O terceiro tipo diz respeito às demais formas de trabalho forçado impostas por agentes privados que diferem da exploração sexual. Então, aqui entram todas as outras modalidades de exploração para além da exploração sexual. Então, aqui, nesse terceiro tipo, nós teríamos o trabalho em regime de servidão, o trabalho forçado doméstico ou trabalho forçado na agricultura. São algumas manifestações possíveis. Nesses dois últimos tipos, tanto no trabalho forçado para a exploração sexual comercial, quanto as demais formas de exploração, existe a possibilidade de haver o tráfico de pessoas. Bom, a questão da produção de dados sobre o trabalho forçado ainda é um desafio, mas alguns dados metodologicamente testados, levantados pela OIT, demonstram que as situações de trabalho forçado, elas estão presentes em todos os continentes e são, em grande medida, impostas por agentes privados. É interessante a gente observar que, nos países do Pacífico Asiático, da América Latina e do Caribe, e na região da África subsaariana, a discussão sobre trabalho forçado ocorre em torno da discussão da superação da pobreza e de regimes tradicionais de servidão. O que a gente observa é uma divisão entre formas tradicionais de trabalho forçado, são chamadas formas tradicionais, padrões tradicionais que se perpetuam de exploração do trabalho, muitas vezes baseados na discriminação de alguns setores da população ou em estruturas extremamente desiguais instaladas nos países.
E, nesse caso, as políticas e programas são mais voltados para a questão da garantia do acesso à terra e a geração de renda. E, de outro lado, nós temos toda uma discussão sobre o que seria chamado de novas formas de trabalho forçado, que aconteceriam primordialmente nos países industrializados e de transição, e aí acontece toda uma abordagem do trabalho forçado no contexto da migração e no contexto do tráfico de pessoas. Bom, é importante a gente lembrar que essas tipificações todas sobre trabalho forçado, elas refletem o estágio de discussão sobre esse conceito, que foi o estágio de discussão atual desse conceito que foi elaborado em 1930. Então, essa definição de trabalho forçado, ela está sendo constantemente revisitada, o que é um ponto positivo para a discussão. E a gente pode dizer, confrontando essa definição com algumas reflexões a partir do gênero, das questões de gênero, que as dinâmicas nas quais se assentam as relações de gênero nas sociedades, elas fornecem elementos para diferentes modalidades de exploração. Apesar da dificuldade de gerar estimativas, como eu já disse, se observa a predominância de mulheres e meninas em situações de trabalho doméstico forçado, na exploração sexual comercial e na prostituição forçada, estando os homens distribuídos em formas mais diversificadas de exploração. Essa divisão, obviamente, ela não é rígida, inclusive se observa o crescimento da presença de mulheres mulheres e crianças em situações de trabalho forçado na agricultura comercial e na indústria informal, por exemplo, em países do sul da Ásia. E da mesma forma, estudos mais recentes sobre a exploração sexual têm demonstrado a presença de cada vez maior de meninos em situação de exploração sexual. O fundamental aqui é destacar que as próprias tipologias sobre trabalho forçado, elas não estabelecem essas fronteiras rígidas. Elas mostram que as situações de exploração, elas não se referem apenas à exploração sexual, ela abre o leque para diferentes formas de exploração, que a exploração sexual, ela não se refere apenas às mulheres, e que as demais formas de exploração também não se referem apenas a homens. Então, a gente tem aí um leque amplo de possibilidades a partir da própria definição de trabalho forçado e das tipologias construídas. Se a gente for olhar para essa questão a partir de alguns elementos do mercado de trabalho, existem dois elementos que são importantes de serem pensados, que é a regulação do mercado de trabalho, toda essa questão da fiscalização, da regulamentação, da garantia de direitos, e a questão da liberdade de trabalhadores e trabalhadoras. Então, do ponto de vista da organização do mercado de trabalho, a gente pode pensar que o setor dos trabalhos e serviços domésticos e o mercado do sexo são setores geralmente marcados por uma maior desregulamentação. Por exemplo, os trabalhadores e trabalhadoras domésticas, na maioria dos países, eles não possuem os mesmos direitos dos demais trabalhadores. E, nesse sentido, existe uma grande dificuldade de garantir a fiscalização das condições de trabalho e a organização sindical desses trabalhadores e trabalhadoras. Com relação à prostituição, existem diferentes manifestações no mundo, desde diferentes posicionamentos, desde a criminalização até formas de legalização. Mas ainda persiste a dificuldade de compreender a prostituição como um trabalho e o mercado do sexo como um setor da economia. Na grande maioria dos países, o mercado do sexo ele se mantém à margem de qualquer discussão sobre condições de trabalho. Esse cenário, tanto com relação ao trabalho doméstico quanto ao mercado do sexo, a princípio ele pode abrir espaço para situações de abuso, de exploração e de violência, ou seja, um maior espaço para situações de trabalho forçado. Isso sendo uma primeira provocação para a gente pensar.
Existe uma preocupação demonstrada nos documentos oficiais com a questão do trabalho doméstico forçado realizado por pessoas adultas. Mas há poucos casos, há poucos relatos sobre casos, e não existe praticamente nenhuma menção a ações específicas para enfrentar essa questão do trabalho doméstico forçado de pessoas adultas. Uma reflexão um pouco mais avançada já é feita em uma discussão um pouco mais avançada sobre a questão do trabalho infantil doméstico, que muitas vezes adquire as feições de trabalho forçado. Com relação à prostituição, existem recentemente algumas abordagens que procuram olhar para a questão da prostituição do ponto de vista do mercado de trabalho. Buscando colocar uma diferenciação clara entre exploração sexual de crianças e adolescentes, prostituição forçada de pessoas adultas e prostituição exercida de forma voluntária. Então, construir claramente uma tentativa de construir claramente essas definições. Num estudo publicado em 1998, a autora Lin, é isso mesmo, o nome dela, ela fez uma pesquisa em países do sudeste da Ásia, Indonésia, Malásia, Filipinas e Tailândia. Mas ela traz, apesar de o livro ser focado em estudos de caso nesses países, ela traz toda uma reflexão sobre a questão do mercado do sexo que, de fato, trazem contribuições muito importantes para a gente pensar a prostituição do ponto de vista da organização do mercado de trabalho. Então, numa rápida caracterização, ela se refere à prostituição realmente como um setor integrado à vida econômica, social e política dos países. Ela se refere à prostituição como tendo dimensões de uma indústria que possui uma estrutura organizacional complexa e bastante diversificada, e que envolve um número crescente de interesses e de redes de interdependência. Esse setor ele é caracterizado, em geral, pela exploração econômica e a corrupção, e frequentemente é conectado com o crime organizado. Não é reconhecido como um setor econômico nas estatísticas oficiais dos países, nem nos planos e orçamentos nacionais. Ela destaca que as pessoas adultas, elas podem realizar escolhas relativamente livres pelo ingresso na prostituição, com base no direito à liberdade sexual ou como uma alternativa de trabalho, uma alternativa melhor de trabalho diante das demais opções, muitas vezes bastante limitadas, que se apresentam de inserção no mercado de trabalho. Então, existem diferentes inserções dentro da prostituição, é isso que ela acha importante destacar. Que existem situações em que as pessoas optam pela prostituição como uma forma, como um setor em que as condições de trabalho e a remuneração são melhores, mas existem também situações em que as pessoas são envolvidas na prostituição por meio do engano, da violência e se veem em situações de servidão por dívida. É importante destacar também que a indústria do sexo, ela gera um considerável número de empregos, ela promove a circulação nacional e internacional de capital e funciona como um mecanismo utilizado por determinados grupos da população para lidar com a situação de pobreza e para compensar a ausência ou os déficits de políticas sociais e de programas de geração de renda. E aí ela coloca que reconhecer essas bases econômicas da prostituição significa, então, que as relações entre crescimento deste setor e o desenvolvimento econômico dos países não pode ser ignorada. E é interessante considerar que a dificuldade presente em diferentes sociedades ainda de considerar a prostituição como uma escolha, ela pode levar a algumas interpretações que dificultam a abordagem desse setor do ponto de vista de elaboração de políticas, de programas e mesmo de pesquisas. Essa interpretação ela pode conduzir à consideração de que toda prostituição é forçada,
ou a uma abordagem de que na qual as prostitutas elas são abordadas individualmente e haveriam, então, um foco com relação ao seu comportamento moral desviante e digno de repressão, sendo necessário, então, reabilitar e ressocializar. Essa interpretação, ela promove um isolamento artificial desse setor em relação ao restante da economia dos países. E ela, então, permite a instalação, e esse isolamento permite a instalação e a perpetuação de situações de exploração. Existem algumas abordagens que colocam que a prostituição, é importante que a prostituição seja tratada como as demais profissões que possuem déficit de direitos. E que essa distinção entre a prostituição e outras formas de trabalho que possuem baixo status e que podem também ser caracterizadas como exploração, ela reforçaria esse isolamento do setor e alimentaria a própria dinâmica de exploração que pode estar aí presente. Então, no cerne desse amplo debate com relação à prostituição, não existe um consenso sobre se a regulação do setor é a melhor saída ou não, para lidar com as possíveis situações de exploração. Mas o interessante é a gente se perguntar como se dão, pensando do ponto de vista das relações de trabalho, as distribuições de poder nessas relações. Então, algumas perguntas que a gente pode fazer. As pessoas inseridas na prostituição, elas têm a possibilidade de negociar suas condições de trabalho com seus empregadores ou com suas empregadoras? Essa possibilidade de negociação, ela também ocorre com os intermediários, com as pessoas responsáveis por colocá-las em contato com os clientes e protegê-las de possíveis abusos e violência? É possível negociar as demandas sexuais com os clientes? O importante é considerar que o isolamento com relação ao restante da sociedade, ela fragiliza essas possibilidades de negociação e coloca essas pessoas em relações muito desiguais de poder. Outro aspecto importante para a gente pensar a organização do mercado de trabalho e o fluxo migratório, o tráfico de pessoas, é a relação, são alguns argumentos com relação à oferta e à demanda de mão de obra. Alguns estudos colocam que hoje existiria uma demanda nos países industrializados ocidentais e nas economias emergentes por um trabalho barato e de baixa qualificação em setores como agricultura, processamento de alimentos, construção e trabalho doméstico, incluindo aí todos os serviços de cuidado de crianças, idosos e enfermos. Essa demanda, ela está baseada numa determinada estruturação do mercado de trabalho que estabelece alguns nichos de ocupação com baixa remuneração e com exigência de uma pouca qualificação. Isso tudo associado com uma lógica de diminuição de custos de produção no intuito de garantir a competitividade dos produtos. De outro lado, haveria toda uma oferta de mão de obra gerada pelo desaparecimento da indústria tradicional, pela perda de competitividade na agricultura e por um contexto mundial no qual a economia não responde à criação de novos empregos. Então, toda essa situação estabeleceria um contexto de limitação de oportunidades de emprego e de agravamento da situação de pobreza, o que impulsionaria os fluxos emigratórios em busca de oportunidades melhores de emprego. Nessa análise, existe uma bivalência presente nos países de destino, nos países que recebem esses fluxos migratórios. Por quê? Porque existe uma demanda por essa mão de obra, mas, por outro lado, não existe uma política migratória clara que faça com que a oferta e a demanda se encontrem de uma maneira positiva. Então, nesse contexto, se abre aí todo um espaço para formas irregulares de migração e contrabando de imigrantes e de tráfico de pessoas. O importante aqui, para eu respeitar aqui o meu tempo, é que o trabalho forçado ele pode ter várias manifestações. Os trabalhadores e as trabalhadoras migrantes que consentiram em migrar
e assim o fizeram por redes de relações pessoais, de amizade ou de parentesco, elas podem, posteriormente, ser vítimas de trabalho forçado. Nesse caso, as situações de tráfico de pessoas, é difícil a gente configurar as situações de tráfico de pessoas. É necessário buscar indícios de tráfico de pessoas, como disse a Adriana, em todas as etapas desse processo, no aliciamento, no transporte, no alojamento e nas condições do mercado do sexo. As questões de oferta e demanda, elas possuem as suas especificidades, mas essa situação, a questão da própria vulnerabilidade do trabalhador migrante e da trabalhadora migrante, ela pode, tanto na situação de exploração sexual comercial, quanto nas outras situações de exploração do trabalho, elas podem desempenhar aí um papel fundamental. Então, nesse sentido, olhar para a questão do tráfico de pessoas a partir da definição de trabalho forçado, ela pode auxiliar na clivagem dessas situações de tráfico de pessoas e numa abordagem mais ampla das situações de abuso e violência que atingem os trabalhadores e trabalhadoras migrantes. Ela auxilia particularmente, essa definição de trabalho forçado, na identificação da exploração sexual, fundamentalmente sua modalidade de prostituição forçada, garantindo o respeito pelo exercício da prostituição voluntária. As dinâmicas discutidas, as dinâmicas que nós colocamos aqui, demonstram que o tráfico de pessoas é um elemento em uma ampla estrutura de exploração, que senta raízes na estruturação do mercado de trabalho, na sua segmentação, nas desigualdades de oportunidades e acesso ao emprego, no campo mais ou menos limitado de atuação das instituições reguladoras e fiscalizadoras das condições de trabalho, na discriminação, na estigmatização de algumas ocupações. Então, nesse sentido, o enfoque da promoção e proteção de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras contra qualquer tipo de trabalho forçado pode auxiliar na formulação de ações mais efetivas no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Obrigada, gente. Eu, ouvindo o debate, eu penso, nossa, como é difícil entrar no século XVIII, né? Porque parece que nós não chegamos lá. Mas eu vou passar, então, a palavra para a Ângela, que vai debater. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Adriana, a Márcia, que organizaram aqui o seminário, pelo convite, né, que me fizeram para debater esses trabalhos. Eu, de fato, fiquei surpresa com a densidade das discussões presentes, né, nesse tema e feitas pelas minhas duas colegas aqui de mesa, né, que apresentaram os seus trabalhos. Principalmente porque eu acho que essa densidade ela diz respeito não apenas à discussão do tráfico, né, mas desta relação, principalmente, entre o tráfico, o trabalho, né, e o gênero. Quer dizer, então, aí eu acho que as contribuições dos dois textos dizem respeito a, no caso da Adriana, eu acho que a Adriana traz aqui uma necessidade, quer dizer, ela apresenta a necessidade de focar num conceito de gênero que permita pensar essa problemática, né, da relação com o tráfico, né, do gênero com o tráfico e com o trabalho, de uma maneira que a gente supere o binarismo desta relação, da maneira como tradicionalmente se pensa o gênero, né, quer dizer, na relação homem-mulher ou na relação entre masculinidade e feminilidade, mas pensar de uma maneira que nos permita contemplar as relações de trabalho e o processo e o tráfico, né, a questão do tráfico, pensando não apenas em homens e mulheres, mas incluindo aí transgêneros, travestis, etc. Então, essa acho que eu acho é uma contribuição interessante, porque ela permite, ao olhar o tráfico e ao pensar o trabalho forçado, né, abrir, então, a relação dessa questão do trabalho com esse espectro, de um novo espectro de como pensar o gênero aí, né? Isso de um lado.
E de outro lado, quer dizer, eu acho que a Adriana ainda traz uma contribuição importante, que é em questionar a maneira como, tanto nas definições que vêm sendo dadas pelas convenções, pelos protocolos, etc., que tratam da questão, né, do trabalho forçado e do tráfico, a noção de exploração. Quer dizer, como essa noção de exploração é ambígua, ela dificulta o entendimento de situações concretas, né? Do mesmo modo, eu acho que a Márcia trouxe uma contribuição muito importante para relacionar a questão do tráfico com a questão do trabalho e aí ampliar a discussão do trabalho de maneira a contemplar ou pensar que o tráfico envolve não apenas a prostituição e a exploração sexual, que o tráfico pode envolver diferentes situações de trabalho, né, e que permite também colocar questões relativas ao próprio trabalho que se desenvolve no interior do mercado do sexo, né? Quer dizer, então, pensar a possibilidade de pensar a prostituição como trabalho, como colocando aí uma questão de debate que é importante, que é absolutamente controversa, mas o que eu acho que a contribuição dela é permitir pensar como a não regulamentação, tá certo, de determinadas situações de trabalho, como é o trabalho no mercado do sexo, né, como a não regulamentação, a não capacidade de fiscalização abre, né, a possibilidade para o abuso, a violência, o tráfico, etc. Bom, eu acho que o meu comentário principal aqui, como uma especialista, não na questão do tráfico, né, mas na questão do trabalho, da relação trabalho-gênero, eu acho que eu gostaria aqui de tentar enfrentar um pouco mais, ou chamar a atenção para a maneira como a noção de exploração está sendo usada nesse debate, né, para pensar as diferentes situações, seja de trabalho em qualquer atividade, seja na questão da prostituição ou da chamada exploração sexual, né. Quer dizer, eu acho que até onde eu consigo perceber a maneira como as convenções da OIT foram elaboradas e como que nessas convenções especificamente, né, que a Márcia e a Adriana mencionaram, e nos protocolos, como o protocolo de Palermo, eu acho que a noção de exploração aqui tem um recorte nitidamente, um cunho, digamos assim, liberal, quer dizer, tem um recorte no interior do pensamento liberal. Que significa dizer o quê? Que a palavra exploração, ela está sendo associada, tá certo, a uma forma de relação que extrapola, né, digamos, as normas de liberdade no espaço da economia, seja liberdade, né, de venda ou de compra de objetos, de bens, ou seja liberdade de venda da força de trabalho e de compra da força de trabalho. Certo? Então, o que se pensa aqui é a exploração quando esta relação, tá, vai além da liberdade de trabalho. E eu acho que aí, quer dizer, essa é uma forma de olhar, e esta forma de olhar, quer dizer, acaba ampliando o conceito de exploração para situações muito distintas, né, ao mesmo tempo que deixa de olhar outras situações que a Adriana mencionou, que você mencionou, como exploração. Então, por exemplo, quando você trata de trabalho forçado, a definição de trabalho forçado, ela tem um limite, né, que ela pensa apenas o trabalho sob coação, sob coerção, sob violência, sob sanção. Enquanto determinadas situações, como a que a Adriana mencionou, né, que são situações de trabalho degradante, né, não são consideradas. Quer dizer, essa situação de trabalho degradante, ela é desconsiderada, ela não está nem dentro da noção de exploração usada nessas convenções, e ela não cabe também no conceito de trabalho forçado. Tá certo? E são situações de extrema degradação. Isso e a gente pode observar isso no exemplo que a Adriana deu, no trabalho doméstico forçado de adolescentes e crianças, certo? Quer dizer, em várias formas de trabalho infantil, né? E mesmo em situações de trabalho consideradas
normais, no sentido do mercado livre de trabalho, mas que se configuram, por exemplo, como formas de trabalho informal, em que quer dizer, a degradação do trabalho também é importante, pela extenuação do trabalhador, pela extensão da jornada de trabalho, pelo ambiente de trabalho, né, que é um ambiente insalubre, enfim, que tem condições péssimas, extremadas. Bom, só para tentar esclarecer o que eu estou querendo dizer, quer dizer, eu acho que essa discussão, ela, por exemplo, então, ela desconsidera uma outra visão da noção de exploração, outras vertentes da noção de exploração, que vão tomar, e uma delas é a vertente marxista, tá certo? Que vão dizer que é inerente ao capitalismo, a relação de trabalho inerente ao capitalismo é uma relação de exploração. Tá? E que ela se diferencia da exploração, por exemplo, da escravidão ou da servidão, exatamente pelo fato de que é uma exploração que se dá no interior da liberdade de mercado. Certo? Então, vejam só, o que a gente está tratando, me parece, né, são de formas distintas de exploração. Então, a tendência, me parece, da noção de exploração que a OIT vem trabalhando com ela, né, é de considerar a exploração apenas aquilo que está fora do trabalho regulamentado ou do trabalho que é desenvolvido na sociedade, mesmo em situações ilegais ou informais, mas desde que haja aí liberdade, né, de escolha, digamos assim, tá certo? E a exploração, então, ela é definida apenas como aquilo que se estabelece, né, na relação entre o explorador, tá, e o explorado, numa relação de poder muito desigual, né, onde a desigualdade desta relação, que supostamente não existiria no mercado livre de trabalho, que você teria igualdade no mercado entre os que contratam o trabalho e aqueles que oferecem o seu trabalho, né, me parece que essa noção de exploração está tratando aí com uma desigualdade de poder muito grande, tá, entre o que explora ou o que contrata e o que oferece o trabalho. E aí também exploração, porque você trata, como você definiu muito bem, me parece, com situações de vulnerabilidade. E você pode dizer, essas situações de vulnerabilidade estão claramente presentes no caso das crianças e adolescentes, por exemplo, que é o que, digamos, é a situação mais fácil de você definir como exploração e como vulnerabilidade, mas também no caso das mulheres, né, diante das condições do mercado de trabalho que você mesmo mencionou, e que paulatinamente, nesse período de grande desenvolvimento da economia mundial globalizada, tá certo? Essa situação de vulnerabilidade, ela se estende enormemente para homens e para pessoas como transgêneros, transexuais, homossexuais, etc., que vivem uma situação ainda de preconceito, discriminação, etc., né? Muito grande, estigmatização da sociedade, que por essa razão também estão em situações de vulnerabilidade. Portanto, estas situações de vulnerabilidade, eu acho que está muito claro, quer dizer, são elas que permitem o estabelecimento de uma relação desigual de exploração. Certo? Agora, nessa definição. O que eu acho que é interessante é que, se a gente pensa que estamos trabalhando com situações de exploração distintas, tá? Isso nos permite perceber, talvez, né, essa é uma sugestão que eu gostaria de deixar aqui para discussão, nos permite perceber que há graus de exploração, de fato, muito diferenciados, tá, entre a exploração do trabalho, por exemplo, de um indivíduo que está protegido por direito. Ele está numa relação de exploração, porque é disso que depende o capitalismo para a acumulação de capital. Certo? E essa situação de exploração pode se transformar mesmo dentro do mercado de trabalho protegido. Tá? Agora, o que eu acho que é interessante a gente perceber é que a alteração no mercado de trabalho, como você muito bem, eu não vou repetir, que você traçou um quadro muito claro das mudanças no mercado de trabalho mais recentemente, é que a fragilização dos trabalhadores, certo? E trabalhadoras em situação, principalmente em países, tá? Do terceiro terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, dos países
estão numa relação ainda desigual do ponto de vista do desenvolvimento econômico, tá certo? Com os países do norte, com os países do mundo industrializado, o que vai acontecendo é que a precarização das relações de mercado de trabalho coloca uma parcela cada vez maior de pessoas, mulheres, crianças, homens, etc., nessa situação de vulnerabilidade, tá certo? O que faz com que, de fato, o tráfico, né, não é mais apenas um tráfico para prostituição, mas o tráfico de imigrantes, por exemplo, se constitui hoje como um elemento fundamental das relações de trabalho, inclusive entre países em situações desiguais. Certo? Então, os exemplos que você deu, os exemplos que também a Adriana forneceu, mas eu só queria complementar aí para a gente lembrar de uma situação complicada que envolve homens e mulheres e crianças e adolescentes, que é o tráfico de bolivianos para trabalhar em oficinas de costura em São Paulo, e se configura claramente como um tráfico. Certo? Quer dizer, é tráfico, é voltado para o trabalho, é uma área da indústria, tá certo? Mas são trabalhadores que vêm em situação de trabalho forçado, tá certo? Portanto, de trabalho absolutamente degradante. Quer dizer, então, só para tentar fechar, quer dizer, o que eu gostaria de trazer, então, é a ideia de que é necessário pensar, né, na questão do tráfico e na questão da maior, quer dizer, do uso do termo de exploração, que seria importante incluir na discussão do trabalho forçado principalmente, a ideia de trabalho degradante, quer dizer, em que condições de degradação, tá certo, a pessoa perde totalmente a possibilidade, a capacidade, tá, de tomar decisões sobre o seu trabalho, sobre a sua relação de trabalho. Eu acho que isso é importante para pensar qualquer relação de trabalho, em qualquer atividade. Obviamente, em situações de trabalho, em atividades ilegais, essas condições de degradação se acentuam enormemente, né? E é, né, também nessa situação de ilegalidade que o trabalho forçado está mais presente, certo? E eu acho que olhar essa situação de trabalho degradante também permite pensar as diferentes situações do trabalho na prostituição. Quer dizer, quando é necessário pensar a prostituição enquanto um trabalho voluntário, entre aspas, quer dizer, por livre decisão da pessoa, né? De entrar na prostituição como uma maneira de sobreviver ou de criar condições de vida melhores do que aquelas que ela encontrou até o momento, e as situações de prostituição que de fato envolvem o trabalho forçado e o tráfico. O que nos permite pensar que mesmo nas condições de trabalho voluntário, seja nas condições de tráfico, né, ou não configurada como tráfico, porque o indivíduo se oferece voluntariamente para migrar ou para participar daquele movimento de deslocamento, aquele deslocamento para trabalhar, né, seja nessa situação, seja na situação, por exemplo, na situação de prostituição, em que também há uma entrada voluntária, né, mas o grau de degradação posterior, tá certo, das condições em que esse trabalho se exerce, acaba gerando condições de abuso e trabalho forçado de tráfico. Bom, é o que eu acho que eu poderia contribuir até agora. Obrigado pela atenção. Bom, vamos agora abrir para o debate, né? E eu vou pedir então que vocês se inscrevam e quem quiser falar, se apresente primeiro, diga o nome e a instituição. Como é que é? Então. É melhor gravar? Não tem um gravador. Não. Eu acho que eu vou fazer isso. Bom dia. Meu nome é Thaísa, eu sou advogada, sou da Comissão da Mulher Advogada da OAB Campinas, estou aqui representando a OAB e sou pesquisadora auxiliar do CESIT, aqui do
Departamento de Estudos do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. Eu gostaria de direcionar minha pergunta um pouco para a Ângela e um pouco para a Márcia, não sei qual a contribuição de cada uma. A exposição realmente é muito aprofundada e de muita densidade, e, ao meu ver, parece que há uma confusão, não uma confusão no sentido de bagunça, mas uma fusão ou imbricamento de conceitos seguintes: tráfico, exploração, escravidão, trabalho forçado, e agora um elemento muito rico que foi dado, que é o trabalho degradante. Como é que nós podemos entender a realidade do trabalho dentro do processo de neoliberalismo, né, que se acentuou a partir da década de 90? Como nós podemos entender o trabalho sob esses aspectos, né? E como nós podemos discutir a dimensão de como esse processo neoliberalizante atacou ou acentuou os problemas da nossa sociedade em relação a esse aspecto do trabalho. Eu sou Júnia, vice-diretora do escritório do Unifem para o Brasil e Cone Sul. Eu queria só complicar um pouco mais o que já foi falado. O seguinte, toda essa questão do trabalho forçado e da exploração, que são tratados, e é natural que seja assim, né, no âmbito do agente externo, né, de um empregador e de alguém que oferece seu trabalho, ou supostamente oferece seu trabalho, se replica de forma muito mais encontradiça do que podemos supor dentro das famílias, dentro da casa das pessoas, especialmente sobre, mas não só, né, sobre mulheres e meninas, a questão do trabalho doméstico e do cuidado. Muitas vezes a exploração ou a obrigação de atender, né, a família ou alguém da família é colocada dentro da própria casa pela própria família, e não só em relação ao trabalho doméstico, mas também à prostituição. Muitas, é muito comum, mais comum do que se imagina também, que famílias, pais, mães ou maridos ou conviventes obriguem mulheres e crianças e adolescentes, principalmente, à prostituição ou ao trabalho doméstico ou de cuidados. E eu só gostaria de lembrar isso, e que esse aspecto merece também uma atenção por parte de quem pensa nessas coisas, dos pesquisadores e dos estudiosos. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Isaías, sou funcionário da universidade. Me desculpa a minha linguagem, que é simples, claro, objetiva. Eu não sou um pesquisador. Eu estou no debate acadêmico, eu sei que a gente tem que trazer fatos de caráter científico aqui, né? Mas meu conhecimento se baseia, acima de tudo, em depoimentos de jornalistas que viram documentários, filmes. Há um filme mexicano aí nas locadoras, quem quiser alugar para assistir, que trata sobre o tema, baseado num documentário, um filme de extrema violência. Seria bom que vocês assistissem. Eu comecei a me interessar por isso quando eu via numa reportagem de uma freira brasileira em Moçambique, que ela estava arriscando a própria vida lá para defender umas crianças que, segundo ela, estavam sendo assassinadas para ter seus órgãos retirados, né? Isso gerou uma polêmica enorme aqui no Brasil. Aquele deputado lá, que era chamado de xerife da Polícia Federal, disse que é mentira, isso não existe, não sei o quê, não sei o quê.
Mas eu continuei lendo, né? Eu não sou um pesquisador, mas me interessei pelo tema, eu continuei lendo. E comecei, durante esses anos, a descobrir algumas coisas, né? Eu descobri, por exemplo, que o tráfico sexual é o terceiro tráfico mais rendoso do mundo, depois do tráfico de drogas e do tráfico do contrabando de armas. Descobri também, quer dizer, não são dados científicos, vocês são cientistas, pesquisadores, poderão questionar tranquilamente. A Tailândia é o país lá da Ásia que é o maior fornecedor desse tráfico. A mulher tailandesa, a criança tailandesa é considerada de uma beleza muito grande, uma beleza exótica, né? E lá é uma importante fonte para alimentar o tráfico de pessoas, tráfico sexual, onde a grande maioria, esmagadora maioria, mulheres, né? Mulheres jovens, evidentemente, e meninas e também meninos, né? Então você tem de um lado a Tailândia, que é um país de grande desenvolvimento econômico, mas do lado tem uma pobreza enorme, né? Onde essas famílias vendem essas crianças para esse tráfico. Aliás, qualquer um de nós aqui que se hospedar no hotel de Bangkok, pode ser hotel barato, pode ser hotel caro, ele vai receber na porta do seu quarto, mesmo sem pedir, ofertas de meninos e de meninas, né? Conforme o gosto de cada um. É interessante também um reportagem de um jornalista que presenciou, não exatamente na Tailândia, mas num país próximo ali, a compra de criança, né? A família se posicionou, o americano fez um lance e comprou uma daquelas crianças, né? E trouxe para os Estados Unidos. Não, eu só vou continuar mais um pouquinho. Tá, ok. Vou concluir. Cortou um pouco, né? Deixa eu ver onde eu estava. Há pouco tempo o secretário-geral da ONU disse que não tem como a ONU combater esse tráfico. Na verdade, esse tráfico ele insere dentro da ideologia neoliberal no momento, né? Que valoriza o mercado e não valoriza as pessoas, não valoriza o mercado. Então é um sistema que do lado você tem a miséria, do outro lado você tem um pedófilo americano que pode pagar por uma criança. Por exemplo, uma menina de 9 a 12 anos no mercado americano chega a valer $90 mil. Dentro dos Estados Unidos, todos os dias surgem corpos de crianças e adolescentes mortos, queimados, jogados no rio. Porque chega um momento que aquela criança se torna um empecilho, um problema para o pedófilo, né? Então, só resta ele, de alguma forma, se livrar dessa criança, né? Bom, fico por aqui. Tem esse filme mexicano, quem quiser assistir, está aí nas locadoras, é baseado num comentário e é baseado em fatos verídicos. É citada até uma brasileira nesse filme lá. Eu sou Fabiana, faço mestrado na UNB em Direito e estou trabalhando com exploração sexual. E aí queria fazer uma pergunta para a Adriana. Em algum dos teus textos anteriores, né, com toda essa discussão sobre o conceito de tráfico, você traz um elemento adicional que é o de trabalhar tráfico como uma violação de direitos humanos. Não tanto como um resultante de determinadas condutas, mas como uma violação de direitos humanos que pode aparecer em qualquer momento do processo. Isso voltou um pouco nessas falas de hoje, ou seja, a questão do tráfico pode não se dar no início do processo de recrutamento, mas ele pode aparecer a partir da degradação das condutas. Então eu queria saber se esse é um elemento que você continua considerando válido ou se você já superou para outras coisas. Renato Mendes, OIT. Para Adriana, como o conceito da web, da rede, está impondo novos desafios para um dos elementos centrais do tráfico, que é o deslocamento. É possível traficar sem deslocar via web?
Bom, eu agradeço todos os comentários e, por responder de maneira hiper sintética, é o primeiro debate e já nos atrasamos para o coffee break, quase em 20 minutos. Cadê o Jair? Falou e foi embora? Estou vendo ele. Jair, eu gostaria de agradecer você por ter trazido elementos para pensar em como a mídia e como jornais, TV, produção de filmes produzem ideias sobre o tráfico e as disseminam, ao ponto de que qualquer pessoa diz, olha, na Tailândia tal coisa, em não sei que outro lugar tal coisa, tá? E isso é algo muito interessante, mas isso é algo que a partir da academia nós não tomamos como dados, tá? Não quer dizer que eles não existam. Quer dizer que a gente pensa que ideias tem por trás dessas construções e da maneira como elas são difundidas. E gostei muito que você trouxesse essa questão de um filme sobre tráfico de órgãos, que é algo que não aparece muitas vezes nas pesquisas e muito menos numa dimensão de gênero. Há um famoso caso no Brasil que tem a ver com a venda de rins e com uma articulação a partir da cidade de Recife. Na descrição que eu li, eu não pude ver como era a questão de gênero. Implicitamente parecia que se tratava de homens. Mas é um texto ótimo da Nancy Shepherd Hughes, onde analisa todo esse trabalho. Não eram crianças que eram mortas para tirar os órgãos. São pessoas que são aliciadas para vender e elas vendem em valores em termos de $10 mil. Esses órgãos são levados para hospitais, muitas vezes na África do Sul, onde elas se entregam. O que não quer dizer que não seja delito, tá? Mas é um quadro diferente desse de criancinhas mortas e cortadas em pedaços para vender órgãos. E a questão de gênero aí eu acho extremamente instigante. O que a Nancy Shepherd Hughes mostra é que doadores podem ser homens e mulheres, geralmente dos países pobres, enquanto que os receptores, em toda a imensa pesquisa que ela fez, eram basicamente homens, tá? Os doadores de diferentes lugares, da Turquia, chegou ao Brasil, foi até a Argentina, né? E tudo isso se realizava via Israel, mas em hospitais da África do Sul. Teve um par de perguntas aqui extremamente difíceis a Fabiana. A questão da violação dos direitos humanos. Não, como poderia superar essa ideia? De maneira nenhuma. Eu acho ainda que há violações possíveis dos direitos humanos em qualquer uma dessas etapas. O que eu vejo é complicado. A gente diz como um clichê, quase como um mantra. O tráfico de seres humanos é uma violação dos direitos humanos, tá? Eu não digo que não seja. Eu digo que, se, por exemplo, eu estou pensando em tráfico de pessoas a partir do protocolo de Palermo, que possa envolver facilitação de alguém para exercer a prostituição no exterior, até onde eu posso aplicar essa ideia diretamente? Eu tenho que esmiuçar todas essas fases do processo e ver se algumas delas houve violação de direitos humanos. Isso não é uma questão só minha. Eu acabo de ler um texto fascinante de uma mulher do King's College em Londres, chamada Vanessa Munro, que analisa os casos da Corte Europeia para ver como se aplica a ideia de violação dos direitos humanos. E o que ela mostra é que quando se trata de tráfico para exploração em outras atividades, basicamente serviço doméstico, aquilo é esmiuçado. E quando entra a questão da exploração sexual, acabou, tá? Aí acaba toda a nitidez possível. Então era isso a que eu me referia. Mas eu acho que a violação de direitos humanos... Só que aí temos que pensar que definição de tráfico usamos e exatamente em que consiste essa violação. E tem uma pergunta super difícil do Renato sobre a questão de como a web incide no deslocamento para o tráfico, foi isso? Sem deslocamento? Tráfico sem deslocamento.
Renato, vou continuar pensando ao longo do dia. Tá bom, obrigada. Bom, gente, bem rápido também, para a gente ir para o nosso coffee break. Bom, eu vou responder mais ou menos tudo junto a partir das questões que foram colocadas. Eu acho interessante colocar muito brevemente essa questão que foi levantada tanto aqui pela nossa debatedora quanto pela nossa colega aqui da plenária, sobre a questão do trabalho degradante. Qual o desafio que a gente enfrenta hoje? Os limites entre trabalho degradante e trabalho forçado, eles são muito tênues. Muito tênues. É muito difícil você separar e definir claramente onde começa o trabalho forçado. De qualquer maneira, as tipologias que existem hoje, as definições e os casos que são relatados, eles permitem incluir de maneira já um pouco mais clara as situações de trabalho infantil doméstico, as situações de trabalho doméstico adulto forçado, incluir também todas as situações que se configuram como servidão por dívida, de diferentes maneiras em que essa forma se concretiza. Então, é um conceito que ele tem é uma definição que ela tem buscado ao longo do tempo, a partir de discussões e de casos que se revelam, a partir de pesquisas, relatos, levantamentos, e ampliando e tentando definir melhor o que é, afinal, a exploração. Então, é a partir dessa discussão. O que é interessante? Existe essa definição de trabalho forçado. Trabalho forçado é considerado um dos princípios fundamentais quando a gente pensa direitos e princípios fundamentais do trabalho da OIT. Isso implicou um compromisso tanto dos estados de combater isso, quanto da própria OIT de elaborar relatórios globais de 4 em 4 anos. Então, isso tem fornecido a oportunidade de olhar para as situações de exploração a partir da definição da Convenção 29 e confrontando a definição e tentando fechar e deixar mais clara a própria definição de exploração. Todo esse contexto de precarização do trabalho, de neoliberalismo, que fragiliza a questão dos direitos, também é colocada na discussão. Por quê? Porque existe aí um leque que vai desde o trabalho forçado, passando pelo trabalho degradante, chegando a um conceito com o qual a OIT tem trabalhado, que é de trabalho decente. E nessa discussão, sempre se busca colocar que, para a gente atingir padrões de emprego aceitáveis, isso não significa apenas gerar emprego, mas isso não significa crescimento econômico que gere emprego. Isso significa crescimento econômico que gera emprego associado a políticas que garantam a qualidade do emprego. Então, quando você fala de qualidade do emprego, você está falando de defesa de direitos e você está falando de atuar nessas relações extremamente desiguais de poder entre trabalhadores, trabalhadoras e empregadores. Mas é uma discussão muito difícil, que ainda se coloca como desafiadora. Mas o que a gente tem percebido é que a própria possibilidade de estar sempre revisitando essa definição e discutindo a partir realmente de casos concretos, de levantamento de situações nos países, é o que pode, de fato, auxiliar no esclarecimento da situação de exploração. E quando a gente esclarece a situação de exploração, a gente consegue lidar de uma maneira mais clara com as situações de tráfico de pessoas. Afinal de contas, o cerne da definição do Protocolo de Palermo é para fins de exploração, né? Então, todas aquelas etapas, aliciamento, transporte, alojamento, para fins de exploração. Então, se nós conseguirmos, a partir de todas essas discussões e definições disponíveis, definir melhor, e definindo melhor é um processo, é work in progress mesmo. O que é a exploração, a gente tem a capacidade de olhar para a questão do tráfico de pessoas de maneira com mais qualidade, né? De maneira mais efetiva. Então é isso, gente. Muito rapidamente, quer dizer, eu te responder precisaria de muito tempo, mas eu só vou mencionar o seguinte: eu acho que com o avanço do neoliberalismo, quer dizer, uma questão que está sempre em xeque é a questão dos direitos do trabalho, tá certo? Então,
Quer dizer, os processos de flexibilização dos direitos, de redução de direitos, que também aconteceu em diferentes países, tá certo? Quer dizer, de mudança nesses direitos, coloca uma parcela muito grande dos trabalhadores nessa situação de vulnerabilidade, tá? Com esse processo. Porque, na realidade, a flexibilização dos direitos do trabalho, em muitos países, acaba levando a situações que é praticamente uma situação de ausência de direito em determinadas questões e situações, tá certo? Então, obviamente, sob o neoliberalismo, e onde ele prosperou mais no sentido da flexibilização dos direitos, eu acho que é possível dizer que aumenta as camadas da população, tá certo? Que estão em situações de vulnerabilidade. Quer dizer, e aí, quer dizer, todos os estudos mostram, né, que nos mercados de trabalho sob o neoliberalismo, você tem uma desproporção dessa vulnerabilidade entre homens e mulheres. E isso não é só no Brasil, isso é uma característica do processo de globalização, tá certo? Quer dizer, então você tem, em processo de vulnerabilidade, um número muito maior de mulheres do que de homens, tá? Nessas condições de mercado de trabalho atual. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria mencionar é que a Júnia disse, né, que sobre essa questão do trabalho doméstico, das situações de cuidado, etc., até da prostituição no interior da família. Eu acho que aí tem uma questão interessante, que, por exemplo, está colocada para o trabalho doméstico, assim como também está colocado para situações de prostituição. E como é que a gente pensa essas relações a partir do trabalho? Quer dizer, quando você pensa o trabalho, os afazeres domésticos, tá certo? E as situações de cuidado no interior da família, como, enfim, parte das relações tradicionais, né, no interior da família, a gente está desconsiderando que nesse espaço você tem situações claramente de trabalho. Tá? Quer dizer, os afazeres domésticos são parte de um trabalho, né, não remunerado, tá certo? E que tem que se reconhecer como trabalho não remunerado. Assim como as tarefas de cuidado. Quer dizer, hoje, por exemplo, se chega nos países do norte, digamos assim, né, nos países mais desenvolvidos, a questão do cuidado é uma questão vinculada ao trabalho e às políticas públicas hoje, por causa exatamente do envelhecimento da população, tá certo? Então isso já sai do âmbito da família e é repensado do ponto de vista do trabalho mesmo, de assistência, do trabalho do cuidado e regulamentações feitas a partir das políticas públicas. Então, na realidade, eu acho que tem uma questão que é fundamental, que a Márcia mencionou aqui, e que eu acho que ajuda a pensar essa situação da família, que é até onde você tem trabalhos que não são definidos enquanto tal, tá certo? Que, portanto, não são regulamentados e colocam as pessoas que desempenham essas atividades em situação de vulnerabilidade total. Isso se dá no interior da família, nas situações que você colocou, isso se dá no conjunto do trabalho doméstico remunerado, tá certo? Porque ele abre espaço para todo tipo de trabalho forçado, né? E tráfico, etc. E se dá no âmbito da prostituição, tá certo? Então, a minha tendência é de pensar que a ausência de regulamentação, tá, abre espaço para todo tipo de abuso, violência e desrespeito dos direitos trabalhistas, humanos, etc. É isso. Eu quero agradecer a Adriana, a Márcia e a Ângela e dizer que nós vamos fazer um curto coffee break de 10 minutos na sala aqui em cima, a sala de defesa de teses, e voltar, então, para a segunda sessão, que será coordenada por Marisa Correia, que é Tráfico de Pessoas, Justiça e Direitos Humanos. Muito obrigada.